Ah, meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. E vamos para um giro de notícias. Roda a vinheta e solta o vídeo, vai! O senhor ia entrar aqui com homens armados sem a minha autorização? Aí eu falei, general, eu tinha ordem de entrar, mas ia avisar o senhor. E aí ele vira pro coronel Fábio Augusto e fala pro coronel Fábio Augusto, porque eu acho que eu tenho um pouquinho mais de homens armados que o senhor, né, coronel Fábio Augusto? Eu percebi que o ânimo, o clima estava bastante tenso e passei a argumentar com o general Arruda sobre a necessidade de imediatamente desmontar o acampamento e prender todos que estavam ali. E eu fiz a afirmação e falei para ele, o senhor concorda, general? Aí ele falou, não. Eu pedi para que os militares fossem lá conversar com o Arruda, para dizer para ele que era preciso acabar, de uma vez por todas, sabe, com aquele acampamento, que não era mais possível ficar aquele acampamento. E eu chego na altura em que o Capelli havia me dito que a PM estava. Só que quando eu viro, eu vejo a polícia do Exército em formação, 2 ou 3 linhas, mas não de frente para o acampamento, de frente para a PM. E eu vi também os blindados, na minha visão tanques, eu não sei o nome técnico, mas blindados do Exército se locomovendo, saindo de vias e se agrupando ali, com soldados aparatados, como se fossem para um combate. Subimos para a sala do alto comando. Nós fomos conduzidos a uma sala em que estavam vários militares. E chegamos eu, Múcio e Rui. E aí eu digo ao comandante, nós vamos cumprir o que a lei manda. E aí ele diz, não vão. Tenho absoluta certeza que torciam por uma virada de mesa porque tinham ojeriza, ódio. O ódio nos olhos, um ódio que não é presumido, eu vi, ao que nós representávamos. Era a maioria? Não. A imensa maioria das Forças Armadas no dia 8 de janeiro foi legalista. E isso também ajudou, porque se houvesse uma adesão naquele momento da maioria das Forças Armadas, é claro que o manejo ia ser muito mais difícil. E nesse impasse, eu não lembro bem se foi o Múcio, eu creio que foi o Múcio, que propôs que nós fôssemos para uma sala menor, ao lado. E sentamos nessa sala, eu, o ministro Rui, o ministro Múcio, o comandante Arruda e o general Dutra, que eu não conhecia também, conheci naquele momento. E aí nós temos um longo debate. Hoje descrever não tem a carga emocional do momento. E nós fizemos o acordo de prender às 6 horas da manhã. O ministro Alexandre de Moraes determina a desocupação em 24 horas dos acampamentos realizados nas imediações dos quartéis generais e outras unidades militares para a prática de atos antidemocráticos e prisão em flagrante de seus participantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 2º, 3º, 5º e 6º. Não pode parar a investigação enquanto a gente não descobrir, sabe, quem financiou. Porque isso não foi de graça, isso teve gente que financiou. Se você olhar o que aconteceu em 31 de março de 64, as pessoas acham que um golpe tem um planejamento milimétrico. Não é assim que a história é construída. Quando o Mourão desceu de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, ele não tinha um plano detalhado, milimétrico do que ia acontecer. Ele desceu. Se tivesse havido resistência, o desfecho talvez pudesse ter sido outro. Não houve. Então a história ela é construída no calor dos acontecimentos. Não houve um golpe porque, na minha visão, não houve maioria no alto comando do Exército. O alto comando do Exército se manteve legalista, leal à Constituição. Tem muita gente que está na mira e pode ficar certo que vai ser encontrado. É apenas uma questão de... A eleição de Bolsonaro foi pedagógica para o Brasil.
Ela foi pedagógica, porque ela fez com que a gente enxergasse um Brasil que estava camuflado no pós-ditadura. Esse é o país da lei da anistia, sabe? É o país que não quer olhar para o histórico de autoritarismo, de racismo, de misoginia, de violência, de autoritarismo, de golpismo, de elitismo. Depois tivemos a Constituição de 88, progressista e tal, o governo Fernando Henrique, caminhamos olhando para frente, esquecendo esse passado. Bolsonaro emerge, eu disse, do esgoto, minha mãe ficou, não diga isso que a mãe de Bolsonaro vai ficar chateada. Ele tem mãe, meu filho, então eu peço desculpa à mãe dele, mas que emerge desse lugar terrível da história do Brasil, para que vejamos que o Brasil também é isso. Mas quando eu digo que eu sou otimista é porque eu tenho certeza que nós agora, depois que olhamos para isso, entendemos que nós não somos isso apenas, muito pelo contrário, que nós somos muito mais do que isso. E que o Brasil que queremos ver é o outro. É o que também somos, o Brasil progressista, diverso. Numa seca, né, sem limites, quanto também numa inundação. Se alimenta até do orvalho da noite. Consegue retirar dali o necessário para sobreviver. Que se ultrapasse essas situações, nos transforma numa espécie de super pessoas humanas, plantas do deserto. Eu tenho a certeza que nós vamos ressurgir mais fortes ainda. Eu sou o mesmo. Sou o mesmo que sempre fui. O preconceito se levanta como um muro em muitas circunstâncias. E o meu desafio é derrubar esse muro. Uma menina de 6 anos, onde uma briga de trânsito. A família tinha ido passear, estava voltando para casa. O caso aconteceu na rodovia Fernão Dias, em Contagem, Grande Belo Horizonte. O suspeito do crime emparelhou o carro dele no carro onde estava a menina, o pai dela, a avó e o irmão, que tinha só 3 anos. O cara emparelha o carro e atira. Melissa Maria Alexandre Ribeiro foi baleada na cabeça. O pai da menina, que dirigiu o carro, procurou uma viatura para pedir ajuda. Eles foram para o hospital municipal em Contagem, mas a menina não resistiu. O carro em que a família estava, gente, passou pela perícia ainda, né, da Polícia Civil, já no estacionamento da unidade de saúde. Até agora a gente não sabe quem foram os autores do disparo. E o tio dela, que esteve no local e não quis se identificar, falou com a nossa reportagem e vai explicar para você essa brutalidade. Foi uma fechada que teve no trânsito, simplesmente. O carro encostou do lado, xingou alguns nomes e sumiu. Aí, depois de algum tempo, ele voltou pela direita, pelo acostamento e atirou. Pôs o braço apoiando, com a mão segurando o volante com a mão esquerda, tirou com a mão direita. A gente só deseja justiça, né? Que tomara que ele seja preso, que o resto Deus toma conta e Deus resolve, né? Isso é só uma coisa boa que eu tenho que lembrar. Chegou até aqui, não é inscrito ainda? Comenta no vídeo, deixe seu like, compartilhe e mande pra galera. E vamos desmascarar esses bolsonaristas, golpistas, não passarão. E não esqueça, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.